Muito bem, muito bem. Tenho aqui uma série de perguntas, mas continuamos aqui abertos a receber mais perguntas. Temos ainda 30 minutos agora para essa sessão de perguntas e respostas. Melhorou? Acho que tem que pôr bem pertinho. Eu vou começar aqui com uma pergunta, poderia ser em causa própria, mas a verdade é que chegou primeiro mesmo. Que é uma pergunta para a Marisélia. Existe é uma pergunta da Vanessa Montonari, da SBD. Existe algum projeto entre prefeituras e organizações sociais para telemedicina e teleconsulta com especialistas em doenças crônicas em São Paulo e no Brasil? Olha, infelizmente eu não tenho essa resposta aqui para você agora. A gente tem ouvido muito falar da implantação e de parcerias, então, inclusive, tem se incentivado que isso aconteça, mas eu não tenho um caso concreto para te citar. Se você souber, se alguém souber, é sempre importante saber. Já vou emendar. O que eu sei, né, o que a gente tem, por exemplo, na nossa organização social, a gente tem alguns projetos que estão sendo encaminhados, existem projetos específicos, mas nada que seja uniforme. Acho que a gente ainda cai naquela situação de não ter, de ter alguns projetos pilotos, mas ainda não ser algo tão disseminado e completo na rede. Eu vou emendar ainda uma pergunta do Cristiano. Como ocorre a governança da saúde digital para garantir a incorporação de tecnologia, integração dos sistemas, interoperabilidade e fomento às pesquisas no SUS, envolvendo o setor público e privado? Então, vamos lá. A pergunta é longa. Não, é difícil, mas nós temos assim norteadores bem claros no país, né? Que eu citaria dois, que são os básicos, né? A Política Nacional de Informação Informática e a Estratégia de Saúde Digital, que estão aí em curso. Também temos atuado muito fortemente como Comitê Gestor de Saúde Digital, né, sobre o comando da Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério, CEIDIG, e temos vários grupos com participação tripartite, em que são definidos alguns modelos, são debatidos alguns modelos, definidos e publicados, e que espera-se, né, com esses modelos, você reunir todos os dados do setor público e do setor privado, ao mesmo tempo que eles também vão ser devolvidos para o setor público e setor privado. Acho que nessa pergunta também vale trazer o retorno da RIPSA, né, que é a Rede Interagencial de Informação em Saúde, que hoje conta com 44 instituições, muitas universidades, muitas instituições de fomento à pesquisa, que estão aí num trabalho hércules de analisar todos esses dados que estão em bases nacionais, mesmo que fragmentadas, padronizando, qualificando indicadores. Hoje nós estamos com a proposta de 203 indicadores padronizados. A próxima oficina acontece agora, dia 5 e 6 de dezembro, onde já começam a ser divulgados alguns desses indicadores, e a gente está apostando nessa construção coletiva muito grande, porque o trabalho de uniformizar, de qualificar esses 203 indicadores, ele é feito em 7 comitês gestor, dos quais participam representantes de quase todas essas instituições. É claro que tem alguns comitês, alguns indicadores que são muito claros e muito definidos, como são os vinculados econômicos, financeiros, muito com participação do IPEA, do IBGE, mas tem outros aí que exigem muito mais da epidemiologia, como são os indicadores, o grupo de mortalidade e de morbidade. Esse também é uma frente de trabalho que o CONASEMES vem participando em conjunto com os demais entes, né, de gestão do SUS. Eu vou passar um pouco para a Mariane, para ela comentar um pouco mais.
Acho que ficou muito completa a tua resposta, Marisela. É bastante complexo a gente entender essa construção. Quem aqui já trabalhou no SUS ou no sistema educacional público, né, entende melhor esse tipo de construção? É uma construção que, por excelência, a gente tenta fazer de baixo para cima e incluindo todos os entes da federação para que essa discussão pegue, né? Tem aquela lei que não pega, tem aquela norma que não pega. Por que não pega? Porque vem muito de cima para baixo. Então, essa construção que a secretária Anistela está tentando fazer, junto com o CONASEM, junto com o CONAS, junto com alguns outros ministérios, junto com o Ministério da Educação, por exemplo, né, na questão de formação, de equipes de saúde, de médicos para atuar na saúde digital, é toda uma questão de altíssima complexidade e que caminha a passos mais lentos do que quando a gente pensa nos serviços privados. Mas, mesmo caminhando a passos mais lentos, a gente acredita muito que é fundamental que a gente garanta segurança, que a gente garanta que o SUS digital ou a saúde digital no SUS não seja um perpetuador de desigualdades de acesso, principalmente. Eu gostei muito da fala do último palestrante, quando ele diz que o Sul Global está fora dessas iniciativas, né? E quando o professor Alexander, no começo, falou que seria uma iniciativa importante os países de língua portuguesa, por exemplo, avançarem juntos na saúde digital, é fundamental que a gente pense dessa forma, né? Que o Sistema Único de Saúde seja construído para todas as pessoas de forma igualitária e que isso seja garantido quando a gente transfere essas ideias para o ambiente digital, para que a gente possa avançar em equidade e não retroceder. Então, por isso, o pensamento do Ministério primeiro foi essa pesquisa para entender o que acontece com a conectividade no Brasil inteiro, para que a gente possa levar tudo que está sendo construído na saúde digital para quem tem menos também. Tem menos também. A Infovia 1 é o primeiro exemplo transformador nesse sentido, mas tem muitos outros, né? Você que está no CONASEMS, né, Marisela, você sabe o quanto pequenos municípios do interior de Goiás, do interior do Mato Grosso, enfim, tem dificuldade de conectividade. Eu acho que esse primeiro passo é muito importante, que a gente consiga levar conectividade para todo mundo e aí continuar construindo a saúde digital como um bem de todas as cidadãs e cidadãos. Muito bem. Vou agora já endereçar a pergunta, então, para o doutor Edson. Uma pergunta com um comentário da Yara aqui. Deixa eu aprender e já avisar. Esse microfone a gente tem que segurar aqui, senão dá interferência no YouTube, certo? Muito bem. Edson sempre apresentando valor e reflexão ao tema. Dos aprendizados que compartilhou, a educação digital pareceu ser muito importante. Pergunto, como tem sido ou foi a efetividade deste processo educacional para a equipe de saúde e se também tem experiência em educação digital com leigos? Acho que é bem importante, né, e um ponto a ser frisado. O letramento digital é um tema da sociedade, não é só da saúde, e a gente tem esse processo como um pilar da transformação da sociedade como um todo hoje. A gente tem que saber o mundo que a gente vive, e mais uma vez chamando a atenção desse processo de maneira transversal e econômica. Bom, as experiências são as principais que eu destacaria, são aquelas onde as pessoas começam a utilizar, eu falei um pouco disso antes. Então, quando a gente, por exemplo, fala no paciente, o paciente tem que entender o que isso significa para ele, e é muito bacana a gente lembrar do agente comunitário de saúde que o Brasil tem. E esse é um agente transformador. Para mim, um dos pilares mais críticos do SUS é o agente comunitário de saúde. É um volume de pessoas que estão na vida do dia a dia de cada brasileiro ali, eles visitam, cada um deles visita 200 famílias, mais ou menos, né? Depende do lugar onde você está. As equipes de saúde da família também. E acho que ali é um ponto de você colocar ações claras, assim, dizendo, olha,
quando aparece alguma coisa vermelha nesse aplicativo aqui, é porque você tem que procurar tal pessoa. De um jeito simples. E quando a gente fez essas iniciativas, e a gente continua fazendo essas iniciativas, a gente tem também uma outra preocupação, em envolver pessoas da comunidade na origem dos processos. A gente tem um projeto com o Ministério da Saúde, VeraCis, Vulnerabilidades Étnico-Raciais, Clima e Impacto na Saúde, onde a gente trabalha com as comunidades quilombolas, periferia da cidade, e quem é o cara que vai lá colher a informação? É o cara do lugar, é o estudante daquela universidade que está aprendendo a fazer isso. Eu vou falar algo bem polêmico, mas eu gosto muito porque ele é provocador, né? Leo Anthony é um pesquisador do MIT, a gente interage há muitos anos, ele colocou uma vez numa apresentação dele, eu pedi emprestado de vez em quando eu uso, que é assim: se você não está convidado para o jantar, talvez você esteja no menu. O que significa isso? Não basta a gente só olhar para os dados que não estão no sul global, a gente tem que ter pessoas que trabalham com dados no sul global, entenderam? É um pouco diferente, não é só representar a população, é que essa população esteja, desde o início, envolvida nos processos que geram soluções baseadas em técnicas bem sofisticadas, porque elas não funcionam de jeito nenhum, de cima para baixo, autonomamente. Elas funcionam com a necessidade identificada e o seu uso, né? Eu acho que tem todo um processo que vai envolver aí letramento digital e vai passar por vários níveis. Também vou dar um exemplo. Esse é o exemplo de Singapura, onde que o governo colocou uma lei muito interessante. Os empresários de 40 anos tinham que voltar para a universidade estudar com os alunos de 17 anos tecnologias de inteligência artificial pagos pelo governo. As pessoas que tomam decisão não sabem o que elas estão falando quando elas falam IA. Ou sabem, mas na média, eu diria que não. Eu diria que as pessoas não têm experiência. Por quê? Porque é muito rápido e o nosso dia a dia é cheio de atividade. Não é uma culpa do indivíduo de, volto a dizer, lá de 40 anos, que está em Singapura, que é um país pequeno, né? 5 milhões de habitantes, ultra sofisticado do ponto de vista de recursos. Cada um tem o seu jeito de governar o seu país, lá tem suas particularidades, mas pensa nisso. Mesmo um país que tem recursos, as pessoas resolveram, olha, eu preciso ter horas desse cara dedicado, senão eu não vou transformar a sociedade. Os jovens vão falar uma língua que esse cara não vai entender. Então, não é só a questão prática do indivíduo que vai ser diretamente afetado por um algoritmo, ou pelo menos por um programa de saúde que leve em conta soluções digitais. É importante que esse cara saiba o que está acontecendo, pelo menos os prós e contras. E, de novo, volta àquele tema, não é algo que a gente vai conseguir só regular. Acho que educação é mais importante, talvez, do que o processo de regulação. Muito bem, olha, perguntas excelentes aqui, viu? Eu vou fazer uma pergunta agora para a mesa, porque ela é bem pertinente para renivelar um pouco a discussão em relação à telesaúde. A pergunta não tem nome, mas qual tem sido a experiência de vocês e quais estratégias para aumentar a adesão do profissional? Né? Depois eu vou juntar aqui, não vou nomear e fazer para a gente conseguir fazer mais perguntas, mas aí há um comentário aqui junto com uma pergunta sobre a dificuldade de treinar os profissionais para que eles operacionalizem essas ferramentas. Então, vou juntar essa daqui e vou perguntar para os três, já continuando com o doutor Edson. Em 2023, esse é o número atualizado do relatório, devidamente auditado do Einstein, foram 512 mil atendimentos por teleconsulta. Desses 200 e alguma coisa, menos da metade, um pouco menos, foram públicos, né? E muito no início desse processo, a gente tinha muita dificuldade. As pessoas tinham uma questão de falar, poxa, pessoal arrogante que está dizendo o que eu devo fazer na UTI que eu estou. O profissional médico tinha muita dificuldade de entender um outro profissional médico falando com ele. Por outro lado, um profissional médico que está precisando de um neuropediatra, que é uma especialidade muito rara no Brasil e muito necessária, né? Esse profissional de atendimento básico, ele se sentia muito grato por ter aquele conhecimento. Então, a atitude das pessoas varia muito, varia demais. Com o passar do tempo, se tornou guia de boas práticas, como se posicionar numa teleconsulta, como você vai conversar com um colega teu médico, e como um paciente hoje fala com o médico à distância. Ele precisa de um apoio. Um paciente que nunca chegou na frente de uma tela e é colocado, obviamente não é assim que acontece, quero que não seja assim na maior parte das vezes. Sem ninguém dizer nada e tem uma outra pessoa do outro lado falando com ele, obviamente não funciona. Então, é muito importante que a pergunta coloca,
porque essa é uma experiência a ser construída, mas hoje a gente já tem guias de boas práticas, né? Existem cuidados pertinentes na telesaúde que podem ser adotados, não são complexos, mas eles têm que ser adotados, né? Para que você crie, primeiro, a relação de confiança entre as pessoas que estão à distância. Muitas vezes um programa contínuo de trabalho ele é mais efetivo do que aquele que toda hora que eu chego tem uma pessoa diferente para me atender, isso não dá muito certo. Então, construir relações durante o processo, de novo, apoiado por solução digital, é uma das características que a gente nunca pode esquecer. Isso não é diferente de você construir relações pessoais de amizade, por exemplo. Confiança. Então, confiança é um ponto importante. E, obviamente, a tecnologia precisa de um treinamento, né? Você tem que saber quais recursos estão à sua disposição. Eu posso fazer uma ausculta eletrônica hoje? Posso, bem sofisticada. Não tão cara mais. Cada vez mais essas tecnologias têm acesso facilitado, porque a gente tem escala. Agora, se a pessoa não usar aquilo que ela tem, eu vou dar um dado também nessa linha, dos equipamentos de fazer imagem hoje que a gente tem disponíveis no Brasil, em torno de 2/3 dos recursos deles não são usados. As pessoas não sabem o que tem na mão. E nisso que significa o quê? Talvez a gente esteja perdendo alguns diagnósticos por imagem, talvez a gente esteja deixando de ser mais eficiente no tempo. Os exames mais longos quando poderiam ser mais abreviados. Isso se aplica também à telesaúde. Perfeito. Eu quero até aproveitar e adicionar aqui, eu estava me lembrando e fazendo uma provocação também com o Ricardo que não está aqui. Desculpa, você não vai poder responder, mas tem uma questão também interessante em relação né, ele fala ali sobre a empatia que os robôs demonstraram versus os profissionais. Mas eu faço uma provocação ao contrário também, porque tem são duas cenas muito rápidas, né? Uma de um comediante que o entrevistador pergunta: você não tem medo que o ChatGPT te substitua? E aí ele fala: não, ele não sabe fazer comédia. Né? A fragilidade, a nuance disso, a própria resposta já é comédia, né? Porque tem um grau a mais. E quando ele diz que a empatia naqueles profissionais robôs foi maior do que nos profissionais de saúde, me lembrou uma outra coisa de internet, enfim, tenho sobrinhos, então tento viver um pouco nesse mundo, que é quando você tem uma situação em que peraí, que agora me fugiu o exemplo, caramba. Sim, você foram mais empáticos, né? Então a brincadeira é a seguinte: chega uma pessoa numa pizzaria, ela pediu uma pizza e aí ela volta com a pizza. E aí ela volta: olha, a pizza veio com cebola, eu pedi sem cebola. E aí a atendente diz: não, sem problemas, me dá aqui que eu vou substituir sua pizza imediatamente. A mulher fala: não é isso. Ela fala: mas o quê? Você quer que eu devolva o dinheiro? Ela: não é isso. Aí a moça fala: ah, você quer brigar, né? Não, então pera lá, começa de novo, volta aqui. Oi, eu pedi uma pizza sem cebola e veio com cebola. O que é? O que você quer aqui? Aí a outra fica todo feliz. É uma nuance que o robô não vai perceber. Né? Pode ser que muito adiante, quando as coisas forem um pouco mais intensas. Mas a gente tem uma necessidade diferente humana. Por favor. Desculpa, gente, eu tenho que comentar. Primeiro sobre, como a gente acabou de ouvir, aquele paper, o artigo científico, para evitar anglicismo, do JAMA, ele é muito criticado, por quê? Porque quando a gente olha as últimas camadas de treinamento do GPT, que foi a LLM utilizada naquele paper, você tem humanos ajudando. A gente nunca pode esquecer que o que fez grande parte do que foi responsável pela adoção em massa do GPT foi porque na última camada, foi a sacada do pessoal, tinha humanos classificando a resposta para que a máquina aprendesse quais eram mais empáticas, quais tinham mais propriedade. Então, lá, basicamente assim, o que você gosta? É com isto que eu vou trabalhar. Portanto, não surpreende ser mais empático. Mas também tem uma coisa naquele gráfico, no histograma, que vocês precisam olhar, dados são sempre assim, só no detalhe. Está cheio de ser humano que teve desempenho melhor do que GPT, e tem muita resposta péssima, que está no outro extremo do algoritmo. E por que eu estou falando isso dentro do seu comentário aqui? Porque, de fato, se você pensar como é que o processo é construído, gente, ela faz piada. Sim, ela faz nuance. Sim, ela faz. Não é só alucinação, gente, é ludibriação, persuasão. São propriedades que essas redes têm, que são analisadas por psicoterapeutas, por médicos, por psiquiatras. É muito engraçado a gente pensar, mas você pegar o texto disso, você classifica várias nuances do comportamento humano que estão representadas nos dados. É o famoso viés dos dados usado. Você treina uma máquina dessa, ela vai brigar com você do jeito que você quiser. Deixa eu só complementar, saindo um pouco do tema digital.
Mas que triste, né, a gente ouvir. A hora que eu ouvi do colega que a máquina foi mais empática do que o profissional médico, né? Outro dia eu fui chamada para debater numa roda de conversas com jovens aí numa unidade da prefeitura de São Paulo sobre violência e racismo obstétrico. E eu comecei a minha fala dizendo isso, que eu tinha vergonha de ter que estar num espaço desse para debater violência e racismo obstétrico. Quer dizer, o momento mais importante da vida de uma sociedade, não é só daquela mulher, né, ela sofrer violência de N formas. Então, me remeteu um pouco a isso, né, como talvez a gente usar também um pouco desse digital, dessa coisa nova, dessa maravilha, né, que a tecnologia, a mente humana criou, para a gente formar melhor, né, os nossos médicos, as nossas equipes de saúde, para que a gente tenha pelo menos a mesma empatia que a máquina aí, né, que ela não vença a gente, né, por Deus. Mas a empatia nossa que ela tem. Sim, sem dúvida. Obrigada. Tem muita gente boa. Muito bem, vamos quer comentar também? Acho que não. Tá melhor, né? Então, mas só fazer um complemento, porque eu acho que o Edson foi muito feliz em levantar, em elencar os elementos que são chaves nesse processo, né? E a gente tem visto isso, embora o CONASEMP seja uma entidade central, a gente trabalha muito com representação municipal. E o que a gente tem procurado ver é, assim, a disseminação de experiências de sucesso, onde você vê o retorno do profissional, né, que perdeu o medo ao conversar com o colega, ao fazer um encaminhamento, aumentou a segurança. Então, é na divulgação dessas experiências exitosas que eu acho que a gente consegue contribuir para minimizar esses problemas do processo de adoção, que, sem dúvida, eles existem em todos os lugares, né? Eu acho que até você trouxe aí um elenco de elementos que a gente precisa parar um pouco e pensar se a gente está tendo uma ação para cada um desses elementos, porque isso só avança à medida que a gente muda no conjunto do comportamento, né? Eu acho que você foi muito feliz na sua colocação. Eu acho que também, ao avançar, a gente tem que pensar em novas estratégias, né? Então, acho que uma estratégia importante que a gente tem usado no teleatendimento é a mediação. Então, por exemplo, né, se Infovia lá, né, o paciente não tem nenhuma condição de acesso, então fica a tela e a enfermagem media a conversa com o médico que está do outro lado, ou o médico daquela comunidade vai mediar a conversa com o especialista, até que essas comunidades tenham um letramento melhor. Então, acho que tem estratégias para a gente superar isso e avançar um pouco mais rápido, num primeiro momento, até que a gente consiga... e aí o ponto talvez mais importante seja a conectividade e o encantamento daquela unidade de saúde, daquela prefeitura, com essas possibilidades. Eu confio muito nisso. Eu acho que a gente, trabalhando com o CONASEMS, com o CONAS, de forma mais direta, levando informação para a ponta, dizendo os benefícios que isso vai ter, a maioria vai aderir. A gente vai ter questões políticas ali, pontuais. Num primeiro momento, 2 municípios do Brasil não aderiram, do Sul, por questões absolutamente políticas, mas depois... levar em consideração que seria um bem para aquela população. Então, acho que a gente vai superando essas etapas, né? O importante é que a gente não perca a força e a vontade de avançar. Muito bem. E agora trago aqui o Eduardo Macário, da Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina, que traz uma pergunta interessante, porque ele pergunta sobre o papel do DataSUS na transformação digital. A gente já tem um arcabouço, a gente já tem bastante informação, né? Como que essa transformação digital ela está preparada, a capacidade de financiamento para superar as dificuldades do processo? Então, você que é gestor, né, você entende muito bem a dificuldade disso, né? Foi talvez um dos primeiros trabalhos da Secretaria de Informação e Saúde Digital entender, como esse arcabouço de informações que vem desde lá de trás do DataSUS, e não é só o DataSUS, a gente tem muitos dados, de vários ambientes da saúde que foram se
conectando aí na Rede Nacional de Dados em Saúde e que precisam ser melhor trabalhados, né? Acho que a intenção primeira e mais importante da Secretaria é que esses dados não sejam perdidos, e que tenham uma segurança para o trabalho deles, né? Mas isso vem sido desenvolvido com os técnicos da Secretaria e bastante pensado, porque essa grande rede será o nosso arcabouço principal para trabalho, assim que ela estiver melhor organizada, né? Mas hoje é um sofrimento mais do que uma vantagem a gente ter tantos dados de saúde e poder usar tão pouco disso como informação palpável, substancial para a construção de políticas públicas e até mesmo para a construção da rede de saúde digital. O que eu posso dizer é que existe muito cuidado e muita preocupação em trazer esses dados de forma coerente, consistente, segura para a nossa realidade de hoje e uma realidade de maior alcance da saúde digital. Vamos ver como é que isso se desenvolve. Está acontecendo. Já emendando aqui o Guilherme, da Associação Brasileira de Startups de Saúde, ele pergunta se existe um plano concreto para a disponibilização de acesso de dados pelo próprio paciente e demais agentes do sistema de saúde no nível individual, em outras aplicações, claro. Então, Guilherme, talvez esse seja talvez o maior pesadelo de quem está trabalhando na Secretaria de Informação e Saúde Digital, porque a gente entende o quão importante esses dados são, até para desenvolvimento de programas de saúde, etc., mas a gente entende também o quão sensível essa informação né, e o quanto a gente precisa garantir que isso tenha segurança, né? Eu estava até comentando aqui na mesa que a secretária tem na fila de pedidos de entrevistas e de reuniões mais de 400 startups com ideias e com propostas e com desejo de colaborar, né? E que ela tem avançado lentamente nisso, porque a prioridade no momento é garantir a segurança dos dados da Rede Nacional de Dados em Saúde e entender como isso pode ser um lugar de fomento, de informação, de pesquisa, de avanço, né? E aí, então, trabalhar junto com startups que possam acessar esses dados, mas que a gente garanta a segurança deles. Então, não é uma coisa simples, talvez isso seja mais sensível e mais difícil do que implantar a saúde digital no Brasil inteiro, levar conectividade, etc. Talvez, quando você olha para esse outro lado, essa parte parece até que vai ficando mais fácil. Então, o que eu tenho para dizer é que isso é muito pensado no Ministério, na Secretaria, né, e que a gente espera avançar logo nessa questão de proteção dos dados, de segurança, para que a gente possa aí usufruir de tanto conhecimento, de tanta inovação que existe nesse momento da história e nessas startups, em tantas empresas que querem colaborar, né? Então, ela está muito aberta à colaboração, mas ela tem essa preocupação com a segurança que, nesse momento, ainda não está resolvida. Isso é tratado junto com ciência e tecnologia, junto com toda a parte de informação do governo federal, né? Então, não é uma coisa restrita à saúde. Mas eu tenho muita esperança que isso na mão da Anistela avance, porque ela é absolutamente obstinada com os projetos para que eles deem certo. Então, a gente está em boas mãos. Que bom. Eu vou agora passar aqui uma pergunta para a Marisélia, da Lídia, da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal. Ela faz um comentário inicialmente que um país com o SF e o SUS sobrecarregado, quais os avanços do Ministério em diminuir o trabalho dos profissionais de saúde durante o atendimento. Isso porque ela vê várias palestras, não só do Ministério, mas do CONAS, CONASENS, falando sobre interoperabilidade, mas é a integração. Quando o prontuário será a principal fonte de informação e regulação do país? Acho que até pode ter uma resposta compartilhada. Acho que mais uma resposta compartilhada eu vou começar e depois passo para a Mariane. Esse é realmente o trabalho individual. O que a gente tem percebido pela experiência nos grupos de trabalho que atuam no aprimoramento do sistema
é que a gente tem alguns elementos estruturantes para que isso realmente avance. Um deles é o cadastro do cidadão, né? Esse, eu acho que a Marina pode colocar um pouco mais. Para a gente, ele é a peça-chave da evolução dessa questão. Nós já avançamos bastante nisso, porque ele também, por sua vez, ele está conectado em outras iniciativas governamentais para que ele tenha a robustez necessária para... Então, assim, tão logo esse cadastro do cidadão, que é o chamado CadSUS, ele recebe essa nota e está muito, muito próximo disso, aí os sistemas já estão preparados para dar um grande avanço. Acho que nós vamos ter um grande passo, porque vários sistemas já estão preparados para essa integração direto com o cadastro do cidadão. E uma outra questão que acho que está avançando bastante é a integração e a interoperabilidade local, porque nós temos municípios, e a gente viu um caso recente muito bom em Manaus, que foi a integração interna. Ele mesmo, e aí a gente só avança à medida que a gente publica os modelos de dados, né? À medida que a gente consegue construir modelos de dados que atenda toda essa comunidade com tempo e com suporte para a implantação, né? Quer dizer, com todos os protocolos de comunicação, para que a gente consiga avançar muito rápido, porque não precisa tudo acontecer no nível nacional. O nível nacional tem uma prioridade, mas que talvez não atenda toda a possibilidade, a necessidade e a possibilidade local. Então, à medida que a gente vai dando espaço para esse trabalho, é um trabalho conjunto, a gente vai ganhando espaço. Então, Lídia, vamos continuar nessa linha, porque é o que a gente avalia que vai nos trazer um resultado num espaço de tempo mais satisfatório. Eu tenho pouco a complementar. Eu só queria fazer uma comparação, né? Se você pensar no sistema privado de saúde, né? Quem aqui é médico que não tem um paciente fala, não, eu só faço exame no hospital tal porque meus exames ficam todos lá, dá para comparar e tal. Eu não consigo comparar um hospital e outro, né? Então, já no sistema privado, que tem a gente está um pouco bem à frente do sistema público em questões digitais, a gente tem essa dificuldade. Eu acho que eu tenho para mim que a gente vai conseguir essa interoperabilidade, poder abrir prontuário em qualquer lugar do Brasil, ter os dados de saúde no prontuário, no meu SUS digital para o paciente, no público antes do privado. Porque eu acho que esse avanço que é lento, mas que é bem construído, né, ele pode trazer isso para a gente num futuro próximo, eu espero, que a gente consiga aí ter esses dados do paciente, não precisar ficar repetindo exame, consultas, etc. A Patrícia está me devorando ali, acabou o tempo. Tem tantas perguntas legais. A gente vai passar, infelizmente a gente chega ao fim desse painel, vai passar as perguntas aqui que não foram respondidas para cada um dos representantes da mesa. Agradecemos demais a participação de todos vocês. Foi uma mesa incrível, foi um orgulho poder participar e moderá-la.